Tem agora novamente a palavra o primeiro peticionante, ou os peticionantes, como entenderem, para responder às questões, às interpelações dos seus deputados. Faz favor. Sr. Deputados, muito obrigado pelas questões. Aqui em relação ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves do PSD, começando por poder responder. Ainda bem que fala da questão de França, porque eu também sendo imigrante e ter tido a oportunidade de ter trabalhado 12 anos fora de Portugal, nomeadamente em França, também julgo que sei o impacto que a imigração teve em França e sei o debate que hoje se está a ter em França, nomeadamente a nível da coesão social e de um tema que não sei se teve a oportunidade de acompanhar nas últimas eleições presidenciais, que é o próprio separatismo dentro de um país, que é um país central da União Europeia, um país NATO, um país que tem um peso histórico fundamental na União Europeia e que tem um debate de separatismo. Um debate de separatismo que não é um debate histórico, não é um debate de raízes históricas, é um debate causado exatamente por políticas migratórias irresponsáveis, políticas migratórias que se hoje pudessem ser alteradas e andarmos para trás no tempo, possivelmente as mesmas pessoas que tiveram a oportunidade de as construir teriam voltado atrás e hesitado, porque o que aconteceu foi exatamente um caminho que Portugal não deveria ir. É um caminho de total irresponsabilidade a nível de políticas de coesão social, de total ingenuidade também de aceitação de que culturas divergentes pudessem ter instalado no cerne da própria sociedade francesa e minado internamente de forma a lutarem contra os princípios da democracia e da República. E esse é um problema central que hoje está em debate em França, um debate que eu acompanho com muita proximidade. Mas respondendo à sua questão, Sr. Deputado, e começando e não querendo alargar, quando falamos da questão portuguesa e da questão da habitação, quando o Sr. Deputado diz que os portugueses também tiveram que ir para esses bairros, eu lembro-me que os portugueses também foram para esses bairros, nomeadamente no estrangeiro, e que hoje foram expulsos desses bairros, nomeadamente pelas novas vagas de imigração, que foram aos poucos ocupando esses espaços e empurrando para fora comunidades como a comunidade judaica, a comunidade portuguesa, a comunidade espanhola e italiana, que foram afastados desses bairros. Em Portugal, o fenómeno está também a começar. Mas o problema, e eu não vou debater este problema agora porque seria algo que nos ocuparia várias horas, referindo apenas a questão da habitação, lembrar que o facto de muitos imigrantes virem para Portugal em condições muito precárias do ponto de vista de sustentabilidade económica obriga a que muitos tenham que ocupar espaços que seriam destinados a uma família onde vivem, por exemplo, 20 pessoas em camaradas, que não só não têm dignidade para esta imigração, como cria uma pressão cada vez maior sobre o acesso das famílias portuguesas ao mercado habitacional, nomeadamente o arrendamento neste caso. Eu sei que isto é um debate que incomoda, nomeadamente, o Partido Socialista, especialmente, porque foi um grande responsáveis por esta situação atual, ao ter permitido que a imigração em Portugal fosse e se transformasse num peso à sociedade em vez de um contributo, por não ter criado as condições de proteção para que a imigração pudesse ter a dignidade e o acesso ao mercado de trabalho e igualdade de condições. O que nós promovemos hoje, infelizmente, foi exatamente retumbar em que os imigrantes ficam à mercê de redes, porque realmente quem vem para Portugal sem meios de sustentação e sem uma forma adequada em termos de contratos laborais e vistos de trabalho, fica à mercê exatamente disso. Isto para dizer que realmente o mercado de habitação sofre essa pressão. E mais tarde as famílias portuguesas sofrem essa pressão. E tudo isto somado obriga a que muitos jovens não tenham acesso ao mercado de habitação e que procurem efetivamente uma oportunidade de vida onde o mercado de trabalho lhes dá as devidas condições monetárias, nomeadamente superiores até em Portugal, mas também lhe dá acesso a este mercado de habitação onde eles podem criar um projeto de vida e um projeto de família que em Portugal não conseguem fazer. Portanto, o que eu digo efetivamente sobre esta questão é que nós temos que olhar para esta matéria com muita atenção. A imigração, para não ser um peso, não pode criar problemas à sociedade portuguesa e, nomeadamente, àqueles mais dependentes e em situação de mais precariedade, que são os jovens, no acesso ao mercado habitacional. Portugal precisa de portugueses, Sr. Deputado, não precisa de mais estrangeiros. O que eu quero dizer é que a demografia portuguesa, e aqui respondendo ao Sr. Deputado do Chega e ao desafio que lançou, a demografia é o desafio, o problema não é a imigração. Nós não temos nada contra imigrantes, eu próprio sou imigrante, ou fui, estou casado com uma imigrante, portanto eu não vejo problemas na imigração.
eu vejo problemas efetivamente na demografia portuguesa. Porque ir pelo caminho mais fácil, que é o caminho de nós abrirmos as portas a meio mundo, ao mundo todo, sem darmos apoios aos portugueses poderem ter um projeto de vida no país onde nasceram, é substituir uma população por outra. Não é resolver o problema da demografia em Portugal. É simplesmente extinguir os portugueses, ou deixá-los extinguir naturalmente, e apenas deixar que outros povos ocupem esse espaço territorial e lhe deem continuidade. Já não será Portugal como a gente o conhece, ou a cultura portuguesa, será outra coisa, as sociedades são dinâmicas, bem sabemos, mas não será o Portugal que a gente conhece, e nem aquilo que nós vamos deixar como herança cultural aos nossos filhos. Há aqui uma responsabilidade intergeracional que nós, enquanto cidadãos, temos perante as gerações futuras. E é este marco histórico, em 50 anos de democracia, que nós temos um pico de alterações demográficas que apenas num ano aumentou em cerca de 33% a chegada de novas pessoas ao país e que vai ter impactos e deixar cicatrizes profundas na sociedade portuguesa e na demografia para a história. Isto está a acontecer em democracia, não foi imposto por uma ditadura, mas também não foi sufragado pelo povo, nem tampouco faz parte de nenhum programa político, respondendo aqui à senhora deputada, nenhum programa político, inclusive do Partido Socialista, em que em nenhum momento diz que nós vamos incorporar na população portuguesa mais 10% da população e vamos ver depois o que é que acontece e esperar que corra bem. Quando todos os outros exemplos que nós temos na Europa, e eu digo todos os outros porque até agora não encontro nenhum um exemplo realmente favorável de que tenha corrido bem noutros países europeus, basta olhar o que acontece agora em França, na Inglaterra, o que está a acontecer na Suécia, na Bélgica. Podemos ir por aí adiante. Todos estes países, inclusive países escandinavos como a Dinamarca, estão neste momento a reverter todas as políticas demográficas e todas as políticas de asilo que tinham relativamente à questão. E a senhora deputada falou muito bem na questão humanitária e eu também agradeço que tenha falado. Mas não é isso que estamos a falar. Um problema humanitário é acolher pessoas durante um determinado um determinado período temporal, acolher, dar-lhes condições e deixar que depois essas pessoas possam fazer o projeto de vida de volta nos países onde são necessários os seus países de origem. Outra coisa é estarmos apenas a utilizar essas pessoas como meio de sustentarmos a nossa segurança social ou de contribuir para a demografia. Não é isso que se quer em termos de humanitarismo. Portanto, eu creio ser humanitário é como nós fizemos em relação, por exemplo, à questão ucraniana, em que abrimos as portas a essas pessoas e mais tarde essas pessoas serão livres de voltar. Outras questões é confundir imigração económica com imigração do ponto de vista humanitário. E não é isso que está aqui em causa. Uma coisa são os direitos de asilo, outra coisa é a imigração regular e irregular que nós temos em Portugal nos níveis que temos neste momento. Eu não queria alargar mais, mas pronto, dizendo o seguinte. Em relação às questões, eu queria aqui falar aqui, em relação às perguntas do Sr. Deputado aqui do Chega, falou, e não queria deixar de dar aqui alguma atenção a isto. A substituição da população laboral por imigrantes. Há aqui, obviamente, um problema. É que quando nós temos um mercado de trabalho que tem livre acesso a mercados onde, ou países onde o rendimento não chega, se calhar, a 200 euros, e alguns países não chega mesmo a 200 euros, como é o caso do Bangladesh ou do Nepal, e se tivermos as portas abertas a este mercado, eu pergunto que potencial é que tem o cidadão português de aspirar a que pode fazer competição diretamente com pessoas que se sujeitam a trabalhar por salários, que é o salário mínimo, e vamos ter um país de salários mínimos, porque enquanto o acesso seja ilimitado, obviamente que não vai haver necessidade de aumentar salários. Isto é uma matemática pura e simples, não estamos aqui propriamente a discutir uma coisa que é do mais natural possível. Portanto, obviamente que há este problema. Também há outro problema. Há outro problema que é nós estarmos a formar pessoas qualificadas em Portugal e, ao mesmo tempo, estarmos a deixá-las substituir por pessoas não qualificadas, do qual o Estado português vai ter mais uma responsabilidade acrescida, que é dar-lhes qualificação, e muitas delas nem tampouco têm as competências básicas, do ponto de vista educacional, para poderem ter acesso à formação. Como mais, todos os avanços tecnológicos que nós sabemos que estão a acontecer hoje na Europa e no mundo, com o avanço da inteligência artificial, da automação, em que cada vez menos vai ser necessária uma população massificada de mão de obra que vamos fazer depois a essas pessoas. Que vai sobrar? Quem vai ficar responsável por isso? Portanto, todas estas questões que no momento nós acreditamos que estamos a ter um benefício, como o Sr. Deputado disse muito bem, de 2, qualquer coisa milhões de euros na Segurança Social, tudo isso vai pesar no futuro. Portanto, nós estamos apenas a empurrar para o futuro um problema que nos vai explodir mais tarde. O que é que nós vamos fazer com estas populações? Portanto, e nós temos que acautelar isto. Portanto, o que é que eu queria dizer em relação a estas questões da questão da demografia e do apoio à natalidade? Obviamente que o caminho que o PS seguiu é o caminho do facilitismo. E desculpe dizer isto, Sra. Deputada, porque é muito mais fácil abrirmos as portas sem controlo
a milhares de pessoas que vêm para o país, que não temos, obviamente, que investir, do ponto de vista da área pública, em políticas, e deixar que essas pessoas venham ocupar o espaço e criar população e criar demografia. Mas isso é o caminho do facilitismo, Sra. Deputada. O que realmente dá trabalho é criar condições para que os portugueses possam ficar em Portugal e dar condições às famílias e dar condições às empresas para que possam empregar as pessoas com mais dignidade, para que os portugueses possam criar uma família. Porque os portugueses querem criar famílias. Os portugueses não têm problemas em fazer filhos. Que eu saiba, não precisa de ninguém que os ensine a fazer filhos. O problema é como é que nós conseguimos ter famílias e as famílias consigam ter a dignidade suficiente para poder ter o número de crianças que desejam ter. Esse é que é o objetivo. Portanto, políticas é que a gente tem. Políticas de incentivo à natalidade, sem dúvida, mas também incentivos fiscais, também políticas de apoio aos jovens. Tudo isto são necessidades que se esgotam em si mesmas. Ou seja, se nós não fizermos isso, a alternativa é continuar a abrir as portas e para manter artificialmente uma população de 10 milhões, uma população que não vai ser portuguesa. E é só fazer uma matemática muito simples e ver, eu vou já terminar, é só ver o número de filhos de mães estrangeiras que nascem nas maternidades portuguesas neste momento. É só projetar isto a 10 a 15 anos e ver qual vai ser o país que nós vamos ter. Nós vamos ter um país que não é de gênese portuguesa. É um país que vai ser outra coisa, bem ou mal, mas não será um país como nós o conhecemos. Essa é a nossa responsabilidade em democracia. Nestes 50 anos de democracia, julgo eu, que é o ponto fulcral. Na história de Portugal nunca houve um momento como este. Este é um momento fundamental para invertermos as atuais políticas, sob pena de não podermos reverter nunca mais. Muito obrigado. Muito obrigada. Concluímos então esta audição. Ficamos a aguardar o relatório da senhora relatora, senhora deputada Cristina Rodrigues, relativamente a esta petição, que será apreciado pela Comissão e depois subirá a plenário para ser discutido. Agradeço aos peticionantes, à senhora e aos senhores deputados e damos então por concluída esta audição. Muito obrigada.